Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um episódio do nosso podcast Articule-se. Meu nome é João Vitor da Cruz Pegoraro, eu sou diretor de projetos da Liga Acadêmica em Empreendedorismo Odontológico e sem mais delongas, puxa a vinheta. Articule-se Podcast. Então pessoal, hoje nós iremos receber uma excelente profissional, a doutora Priscila Lopes, que ela seguiu carreira na área militar. E a gente vai debater aqui um pouquinho sobre como é que foi a história de vida dela, como é que ela chegou, como é que ela decidiu seguir essa área da odontologia. Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeiramente, né, Priscila, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde aí para todo mundo. Priscila, conte um pouquinho para a gente como que você decidiu fazer odontologia, ou por que você decidiu fazer odontologia? A minha decisão na odontologia, na verdade, a nossa decisão é muito cedo, né? Eu acho que a gente acaba escolhendo a profissão, e aí quando a gente se encontra, é uma sorte muito grande, né? Porque a gente ainda é muito jovem, muito sem conhecer, né? Mas eu sempre gostei muito da área de saúde, as matérias na escola, que eram da parte de ciência, química, biologia, física, sempre foram matérias que eu gostei mais, que eu sempre era melhor aluna. Então eu já sabia que eu queria ir para a área da saúde. Então acho que esse já é um caminho, quando a gente consegue decidir pelo menos a área que a gente quer seguir, né? E aí eu tenho primos que são dentistas e aí usei aparelho, enfim, aí eu fui gostando da odontologia, mas eu confesso que não era assim, um amor. A medicina não me enchia muitos olhos, né? Fiquei muito na dúvida se eu faria nutrição também. E aí depois falei, não, vou fazer odontologia, eu acho que é uma profissão muito bonita, e acabei entrando na faculdade, na Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, em Niterói. Eu passei para nutrição também, mas optei em realmente seguir a odontologia. Então, eu realmente acho que sou um case de sucesso, assim, quando a gente conversa com todo mundo, tá vendo? Não precisem ficar, não tenho certeza absoluta do que eu quero, porque eu também não tinha essa certeza absoluta. E fui me encantando com a odontologia, né, escolhendo os meus caminhos, e aí deu tudo certo, graças a Deus, assim. Eu acho que quando a gente já sabe um pouco a nossa área, isso facilita demais, a gente ter sucesso, ser muito assertivo na nossa escolha, né. Então eu fiz a Fluminense, em Niterói, uma federal, né, lá na época foram 4 anos e meio de faculdade, eram 9 períodos, ela é um pouco diferenciada, a Federal Fluminense, nesse tempo aí, agora eu realmente não sei como é que está a quantidade de períodos de vocês, mas foram 9 períodos, né? Então eu entrei na faculdade em 1998 e saí em 2002. Peguei 2 greves muito fortes quando eu entrei e quando eu estava saindo. Então a gente perdeu quase 6 meses aí de greve, né? Isso provavelmente deve ter te frustrado bastante, né? Olha, eu vou te falar que o começo você está muito ansioso, porque eu entrei na faculdade 2 semanas greve. Então. Sim. E aí o final, na verdade, você já quer se formar, mas foi muito bom, porque eu, na época, eu fiz um estágio do SESC, que não sei se tem aí na região de vocês, o SESC ele é nacional, e a gente atendia muito no SESC, e aí eles acabaram prorrogando esse estágio, e esse estágio foi maravilhoso, porque te dava uma mão de atendimento muito boa. Então, com Atendia essa mais famílias prorrogação... carentes, assim? Não, o SESC você atende... É uma sociedade de comerciários, então você atende todo mundo que trabalha no comércio e está inscrito nessa sociedade, né? Então, eles pagavam um valor irrisório para essa sociedade e a gente atendia. Então, foi muito bom, porque eu peguei muita mão nesse estágio. Então, essa prorrogação, essa greve, aí eu consegui ter mais estágio, e então não foi tão angustiante assim, na verdade, mas é aquelas coisas que a gente esquece, depois que passa a gente esquece tudo, né, então... E aí, então eu me formei no final do ano, né, eu era para me formar no meio do ano, acabei me formando em dezembro, e aí lá no final nessas etapas aí finais da faculdade, foram uns militares das Forças Armadas, das 3 forças, falarem um pouco das Forças Armadas. Só que eu já conhecia também, porque eu tinha feito estágio na odontoclínica onde eu trabalho hoje. Lá tinha um estágio para graduação.
que também foi muito bom. Então, eu já conhecia o ambiente militar, né? Então, eu já tinha feito o estágio. E eles foram lá falar que, olha, agora a gente tem um serviço temporário, quem quiser se inscrever e tal. Aí eu falei, acho que é uma boa, né? Aham. E aí fui seguindo um pouco esse caminho. Quando a gente se Confesso. forma assim, a gente fica um pouco desnorteado, né? Para onde a gente vai e acaba que esses pequenos projetos vai guiando o nosso caminho futuro, né? Nossa. Olha, eu quero dar parabéns para vocês, estou encantada com esse projeto de vocês de empreendedorismo, assim, super legal, super interessante, que trabalho maravilhoso que vocês estão fazendo. Vocês vão colher muitos frutos de agradecimento das pessoas ainda estarem mostrando tudo que a odontologia é capaz de apresentar para a gente. Às vezes De a gente não apresentar assim. conhece, né? Para mim, assim, Claro, uma coisa tão... a gente sai muito cru, né, da faculdade, assim. Aqui na nossa universidade, a gente tem a experiência de ter contato com várias áreas diferentes. Uhum. Mas a área militar era uma questão muito grande para a gente, porque acaba que a gente não tem muitas oportunidades de conhecer. E Sim. aí, até pensando nisso, você falando do seu projeto, como é que você atuava dentro desse projeto lá? Hoje mudou muito essa questão de estágio, né? Tem mais leis aí que estão restringindo cada vez mais o estágio, o que é uma pena, né? Porque é no estágio que a gente vai aprender, a verdade é essa, né? E lá a gente podia escolher 2 clínicas para fazer estágio por semestre. Então, eu me lembro que eu fiz na clínica de cirurgia, fiz clínica de dentística e fiz clínica de radiologia. E aí lá a gente atuava junto com o cirurgião dentista. Então, ele deixava, o oficial, né, o dentista, deixava a gente fazer alguma restauração sob a supervisão dele. Então, a gente, efetivamente, era um estágio bem prático, né? Então, Sim. assim, realmente foi muito, muito bom. Como o militar, né, a gente tem muita mão de obra, então é um trabalho sem fim, né? Então, eu gostei demais, assim, na época, eu fiquei muito encantada. Só que meu coração sempre bateu por magistério. Eu sempre quis ser professora também. Olha para Só que é ver. aquela coisa, né? A vida vai moldando a gente por certos caminhos que a gente vai vendo, então tá, já que foi esse caminho, e aí eu acabei seguindo inicialmente um caminho de mais militar, né? Depois acabei voltando para o magistério, no mestrado, e hoje eu consigo ter as 2 funções na minha vida super bem estabelecidas, assim. Então, isso foi muito bom, Conseguiu se né? satisfazer, então, né? De certa Exatamente. forma. Trabalhe com o que gosta, Sim. fazendo o que gosta. Isso é Pois importante. é. E durante esse processo, você viveu muitos desafios, assim, até você chegar ao ponto que você está hoje? Com certeza, vivi muitos desafios, assim. Eu acho que a faculdade por si só já é um desafio, né, porque a gente, assim, nem de todas as disciplinas a gente gosta, a gente tem a habilidade manual para todas. Eu, por exemplo, assim, não tinha uma habilidade manual, lembro, né, tinha uma aula de escultura dentária, aquilo era um horror para mim, assim, se a faculdade fosse depender daquilo, eu tinha largado a faculdade, sabe? E aí, acho que isso você tem que trabalhar essas frustrações em você e entender que você não vai ser bom em tudo, e não vai ser. Vai ter coisas que você vai ser melhor, por você gostar um pouco mais, ter mais afinidade com aquela disciplina. E eu acho que muito isso passa também da afinidade que a gente tem com o professor, que vai fazendo com que a gente goste também mais da disciplina, né? Então, eu também, na verdade, assim, eu moro no Rio, Niterói é uma outra cidadezinha que é perto aqui, é bem perto do Rio, assim, é só uma ponte que Niterói que atravessa, mas é uma distância que tem muito engarrafamento, o horário da faculdade era muito puxado, eu morava na Barra da Tijuca, então era assim, que levaria 1 hora, né, no trajeto da faculdade, sem trânsito. Então, eu fui morar em Niterói também, para ajudar a fazer mais estágio, então foi a primeira vez que realmente me distanciei também da minha família, que eu passava a semana toda lá na faculdade, né? E aí voltava só final de semana. Esses desafios te desestabilizou em algum momento, assim? Eu acho que sim, sabe? Tem momentos que você fica pensando, ai meu Deus, será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que você fica muito pensando que, se eu tivesse feito outra coisa, será que eu estaria mais feliz, né? Mas eu acho que uma coisa também que me impulsionou muito, que foi muito bom, foi assim, meu grupo da faculdade era muito boa, minha turma era muito unida. Então, acho que foram coisas também que foram ajudando a levar melhor esse caminho, né? Mas eu acho que o grande que a gente passa realmente é esse final de período, assim, que a gente está para se formar, que a gente começa muito a se cobrar, né?
Sim. A se cobrar que agora tem que começar a ganhar dinheiro, o que eu vou fazer, as especializações são caríssimas, então, assim, ao mesmo tempo que você quer ganhar dinheiro, você quer se especializar, com que dinheiro eu vou fazer, né? Então, eu acho que Sim. isso causa, né, muita instabilidade, muita confusão para a gente, uma cobrança que a gente mesmo se faz, né? Sim. E aí eu acho super importante esse final, a gente ter um planejamento do que realmente, assim, do que a gente... Às vezes é mais fácil a gente saber o que a gente não quer do que a gente quer, né? E entender realmente, assim, o que eu quero, o que eu penso daqui a 10 anos, né? Como é que eu quero estar daqui a 10 anos, né? Para você começar, apesar que às vezes não vai ser aquilo daquela forma, mas acho que uma forma de você se planejar é isso, né? Como é que eu quero estar daqui a 10 anos? Pode ser que você não esteja desse jeito, mas se você fez um caminho que te levou a isso, e você chegou a outro resultado, você vai estar satisfeito, né? Então, eu acho que, assim, é normal a gente ter muita essa angústia de, ai, meu Deus, como é que vai ser o mercado, né? É super natural. Mas eu Entendi. Como acho é que... assim... Hum. Não, pode falar. Pode Não, terminar de falar. pode falar. E como é que foi o processo para você entrar na área militar, nas Ah, Forças Armadas? Como é que foi? então, e aí, no final desse período, foi esse grupo de militares lá na faculdade, falou que ia ter que tinha uma forma de entrar, que era uma forma temporária, que era o militar temporário, que você fazia lá uma inscrição, passava por um processo seletivo e podia entrar. Na época, claro que já tinha um concurso, já era uma coisa bem... Só que eu acho que eu nem fiz o concurso quando eu estava saindo da faculdade, porque não era muito falado, a verdade era essa, né? A gente, quando eu fiz faculdade, assim, as pessoas se formavam para trabalhar em consultório, Sim. né? Ou se não fosse trabalhar em consultório, você ia ser professor, ou as duas coisas. Então, não tinha muitas outras, não era muito falado as outras opções, sabe? Era muito... Então, e aí, quando eles vieram falar disso, eu me interessei. Eu falei, eu acho que eu vou tentar ver essa questão temporária. E aí fui ver, e as datas batiam muito bem para mim. Então, fui lá, me inscrevi e tal. E aí Olha o entrei. destino contribuindo aí, Pois não é. é? Então, eu me formei em 2002, na verdade, em dezembro de 2002. Em janeiro, final de janeiro, não me lembro. Janeiro a março, agora já não me lembro direito. Fui convocada para entrar, então, para servir na Marinha, né? E aí, então, isso foi 2003. Então, entrei, fiz o curso de oficial, só que quando você é militar temporário, o curso é rápido, são 45 dias só de curso, né? E aí, em março, foi isso. Em março, no finalzinho de março, eu já estava indo para uma organização militar, né? Trabalhar efetivamente como dentista. E aí eu fui trabalhar numa escola que chama CIA, Centro de Instrução Almirante Alexandrino, que formam todos os praças da Marinha. E aí fui ser dentista lá nesse centro de instrução, com a minha bagagem de faculdade, que é uma bagagem que é boa, mas é uma bagagem que você vai ter que aprender muito na prática em si, né? E aí, então, foi muito bom. Fiquei lá 4 anos trabalhando como militar, como dentista, né? E aí, quando a gente entra, que é a grande surpresa, porque assim, a gente vai ser dentista, mas a primeira coisa, você é militar. Então, você vai. Desfilei 7 de setembro com a bandeira do Brasil durante 4 anos. Nossa, fazia muito desfile militar. Era oficial para tomar conta de prova de concurso. Dava serviço, que é o que a gente chama, que a gente fica 24 horas no quartel, verificando quem entra, quem sai, né? Tipo um gerente Então, no mesmo da... início, é mais ou menos assim. No início, No início você consegue atender, mas você também é militar, né? Você tem seus é militar. atributos militares, que não é só a sua profissão, né? Entendi. E aí foi um período também que eu fiz, então, a minha especialização, né? Fiz minha especialização em periodontia, porque aí eu já tinha... É um salário muito atraente, para quando você vem do estágio, né? De valores de estágio para um oficial de marinha, né? Então, foi muito bom. Então, eu me organizei e fiz a minha especialização em periodontia nesse período. E aí, fiquei 4 anos lá. E aí, esse temporário, você pode ficar até 8 anos, né? Quando foi do quarto para o 5º ano, eu não renovei. Você tinha que ter uma renovação todo ano, só que as vagas iam ficando cada vez menores. E aí, eu não renovei. E aí, quando eu não renovei, eu falei, meu Deus, só que eu já vinha estudando para o concurso. Falei, não, é isso que realmente eu quero, né? Gostei muito
da carreira, né? Assim, a questão salarial, de você ter ali o seu salário todo comecinho de mês, tal, se você se adapta a isso, né? E aí eu falei, não, então vou estudar para o concurso. E aí, nesse ano que realmente eu fui, meu contrato não renovou, foi o ano que realmente eu estudei. Me dediquei, estudei assim 1 ano, e aí acabei entrando no concurso, propriamente dito, no corpo de saúde que a gente chama da Marinha, né? Então hoje eu sou oficial de carreira, realmente, né? Tem toda a minha progressão de carreira, e aí isso foi em 2009 que eu entrei realmente como oficial, como carreira mesmo, e estou seguindo até Então, a partir de hoje. 2009, você participa mais da parte clínica lá. Você não tem que atuar como militar. Não, você sempre atua como militar, não tem jeito, você É? sempre atua. Mas assim, onde eu sirvo atualmente, né, por exemplo, assim que eu passei no concurso, aí você faz o curso de formação de oficial, que aí são 9 meses, é um curso mais longo, porque você aprende muito mais coisa, né? Então, são 9 meses que você fica marchando, tendo aula de militarismo, você não faz nada da sua profissão, né? E aí você tem. Aí tem todas as profissões junto com você. Tem o médico, o enfermeiro, o biólogo, o engenheiro, o pessoal da contabilidade, né? Todo mundo que passou naquele concurso aquele ano vai fazer o curso de formação de oficial junto, né? Então a gente começa em março e a gente se forma em dezembro. E aí, realmente, esse ano é um ano que você não faz nada da sua profissão, você só vai aprender sobre o militarismo, né? A ser um oficial da Marinha. E aí, quando eu acabei, eu fui designada para uma base de submarinos, também para ser dentista lá, mas atendi, então, submarinistas, né? Então, fazia muito odontologia, né? Mas também faz as outras partes militares, que são partes administrativas, tem que fazer relatoria, né? Tem milhões de coisas que você faz administrativamente, que você tem que associar, então, à sua parte profissional, tá? E aí, depois eu servi lá 4 anos também. E aí, nesse período, eu falei, vou fazer radiologia, porque era uma coisa que eu sempre adorei. Falei, eu vou me diferenciar na Marinha, porque quase não tinha radiologista. E aí, fiz por conta própria também uma especialização em radiologia. E aí, fui convidada a ir trabalhar na odontoclínica, que é onde então só tem dentista. Somos quase 150 dentistas, né? Tem todas as clínicas, mas que trabalha com atenção especializada. Então, a nossa radiologia lá é bem especializada. E aí eu acabei migrando para lá em 2013, né, para trabalhar no serviço de radiologia. Então, hoje, né, aí, claro, aí nesse período todo, aprendi radiologia. Aí eu tive a oportunidade de fazer um mestrado fora, na Unicamp, onde eu conheci o professor Carlos, da radiologia, né? Então eu fui, a Marinha me liberou por 2 anos para eu ficar na Unicamp estudando, recebendo meu salário, olha só que coisa maravilhosa, né? Meu tempo contando, e eu estudando para quê? Para trazer o melhor para a instituição, porque eles queriam ter uma mestra em radiologia, para quê? Para eu poder dar aula dentro da Marinha de radiologia, entendeu? Então, eu acho que a carreira militar, ela é maravilhosa, né? Assim, eu não tenho um senão para falar da carreira militar. Existe um senão, que você, quando você faz um concurso, né, você não sabe para onde você vai, você pode ir para o Brasil inteiro, né? E a gente fica a dispor realmente da força, né? Então, amanhã, se eles quiserem me designar para Manaus, para Belém, para o Sul, eles podem fazer isso, e se eu quiser manter a minha carreira, eu vou ter que seguir, né? Então, Sim. tem esse tipo de coisas que podem acontecer, né? Mas em questão de salário, você acha que é tudo muito bom, assim? Remuneração? Eu acho que a questão salarial é muito boa. Hoje, um primeiro tenente, né, que é como você entra no concurso, né, tá recebendo em média, acho que 9, 10 mil reais, o salário líquido, né, Sim. excelente. Você para pensar que, por exemplo, você vai trabalhar de 6 a 8 horas por dia, né? Então, assim, é permitido você ter outro concurso, inclusive, se você puder, se as horas puderem ser compatíveis, né? Você pode ter o seu consultório particular para também trabalhar,
né? Então, eu acho que é uma carreira, assim, maravilhosa. Eu acho que a gente trabalha com muita qualidade dentro das Forças Armadas, né? Porque, assim, o país está passando por uma questão financeira muito complicada, e claro que isso reflete na gente. Então, assim, estamos com a verba mais curta, né? Mas não falta material, né? Não falta material, a gente está sempre correndo atrás para ter os melhores materiais, fazendo parcerias, né? E os processos licitatórios também buscando cada vez mais saber comprar para comprar melhor, né? Então, hoje, por exemplo, eu lá na odontoclínica, na radiologia, eu tenho 2 tomógrafos, eu trabalho a odontoclínica inteira trabalhada no sistema digital. Então, assim, a gente não tem mais o processamento radiográfico de revelador, água, fixador. A gente tem para casos de emergência, caso o sistema digital pare, né? Mas hoje a gente trabalha totalmente digitalizado. Isso é muito maravilhoso, né? Então, Facilita bastante a vida, né? facilita muito a vida, torna o processo muito mais rápido, né? Então, eu acho que a carreira militar realmente, eu acho que você, a partir do momento em que você entra, você vai entender também se você tem, claro que você tem que ser uma pessoa que tem que entender um pouco mais de hierarquia, você tem que ser mais militarizado, tem muito a questão do respeito com o mais antigo, né? Mas eu, sinceramente, eu nunca tive problema nenhum com essa questão da disciplina, da hierarquia, tá? Não vá, fui uma pessoa disciplinada a vida inteira, minha família não tinha militar, né? E eu não, isso assim, para mim foi uma coisa muito, muito leve, não foi um problema. Para mim, você tem que seguir regras. Não, você tem que seguir regras em qualquer Muito lugar, natural, né? né? Na É vida muito da gente, a gente tem que natural. seguir. É. Exatamente. Então, eu acho que assim, e tudo de bom que a carreira militar pode trazer, por exemplo, eu fui fazer o mestrado, não só eu, como vários outros colegas tiveram essa mesma oportunidade de fazer um mestrado 2 anos, de fazer um doutorado, de fazer cursos mais curtinhos, né, de viajar, fazer missões para o exterior, fazer missões de paz. Tem colegas que foram para Manaus no navio lá que faz assistência aos ribeirinhas. Eu não tive essa oportunidade, mas eu fiz uma missão maravilhosa, que foi a missão Acolhida, que foi lá em Roraima, com os refugiados da Venezuela. Passei lá quase 2 meses, também trabalhando com odontologia. Então, eu acho que a carreira militar, ela te traz, além do, se você perguntar para mim, o que é mais importante da carreira militar para você hoje? Para mim, hoje, o mais importante é a estabilidade financeira, que você realmente se acostuma com ela, né? E eu acho que depois que a gente viveu essa pandemia, que a gente viu que tanta gente ficou tão mal financeiramente, né? Muito dentista que não pôde atuar no consultório, eu vi como realmente isso foi muito importante. Essa minha escolha realmente foi muito boa para minha vida, né? Então, claro É que muito isso para garantido, mim, né, as coisas. você consegue saber que você pode fazer um financiamento, porque o seu salário vai estar lá, né? Você vai ser milionária? Não, você não vai ser milionária, né? Mas você vai viver com uma dignidade, né? E podendo ter outras rendas que te ajudem a ter uma condição de vida cada vez melhor, né? Então, eu realmente, assim, eu falo, eu sou apaixonada pela minha escolha, que graças a Deus foi assim, realmente, não foi uma corrida atrás dela, né? Ela veio um pouco e eu soube entender que aquela era a minha oportunidade, meu caminho. E eu aconselho a todo mundo, falo: olha, se não entrar no concurso, às vezes tem idade para entrar no concurso até 35 anos, mas se a gente sai muito novo da faculdade, tenta um temporário, conhece, né? E as 3 forças têm esse trabalho temporário: a aeronáutica, a marinha e o exército, né? Então você pode escolher Mas para qualquer. para ingressar nesse estágio temporário que você está falando, como é que é o Então, processo? cada força tem o seu processo diferenciado. Hoje Entendi. tem prova para esse processo, né? Você tem que normalmente entrar nas páginas principais das Forças Armadas. Então, assim, eu sei que na Marinha você tem que seguir o comando do 1º Distrito Naval, que é onde vai falar quando vai ser, e cada distrito, porque assim, por exemplo, em Belém é um distrito, São Paulo é outro distrito, cada estado tem o seu distrito, então são concursos regionalizados, né? Então, se você, eu sou temporária em Brasília, eu não posso vir para ser temporária no Rio, entendeu? Você tem que se desligar e Entendi. depois, sabe? Então, todos eles têm, nas 2 forças tem, aeronáutica e exército, né? E tem aumentado bastante o número de vagas, vou te dizer que em média deve entrar
de 10 a 20 dentistas por ano, nesse formato temporário, que tem prova de título também, e aí você pode ficar até 8 anos, e hoje fica até 8 anos, né? Aí fica 8 anos, acaba o contrato temporário, né? E aí gostou, faz o concurso, ou não, realmente é isso que eu quero para minha vida? Aí eu falo, já começa a estudar, já começa a se entender, né? O que o concurso precisa? Eu preciso passar a primeira coisa na prova teórica, que é da minha especialidade, né? Tem a geral e a especialidade. Tem prova de título? Tem. Conta artigo? Conta. Conta inglês? Conta, né? Estou dando um exemplo. E aí Sim. vai tentando, né, gabaritar todas essas outras etapas para você ser mais bem-sucedido no concurso, né? O Entendi. que eu vejo hoje, quem entra, são pessoas bem gabaritadas, com mestrado, com doutorado, né, com artigo publicado. Normalmente um pessoal que viveu uma história acadêmica realmente, para depois ingressar nas Forças Armadas por conta desses títulos, acaba ficando numa colocação muito boa, né? Entendi. Então, se você tivesse alguma dica para dar para alguém que pretende seguir essa carreira, preparar um bom currículo enquanto está na Sim, graduação exatamente. e prestar talvez esse estágio temporário, talvez Porque eu seria acho, interessante. o que eu tenho percebido, assim, que inicialmente para passar no corpo de saúde, né, o Exército e a Aeronáutica, se eu não me engano, é um pouco diferente da Marinha. Eles não têm tantas etapas por exemplo, de ter mestrado, doutorado para pontuar, tá? E aí você tem que ver direitinho. Mas a Marinha eu sei que tem. Então, o que eu tenho percebido é que quem tem entrado no concurso da Marinha tem sido estudantes, né? Estudantes não, dentistas que se gabaritaram atrás, fizeram mestrado, doutorado, né? Nas outras Verdade. forças eu já não sei. Então, para você conseguir fazer esse currículo, é um tempinho após a formatura, né? Então, Sim. por isso que eu acho que assim, a gente tem que saber mais ou menos o que a gente quer para a gente poder trilhar esse caminho, né? Então, que eu acho que é um caminho muito feliz, né? Não mais feliz, talvez, quem esteja no consultório, né? Quem queira ser professor, enfim, eu acho que cada um tem a sua aptidão e segue, né? Mas eu, Mas particularmente, realmente, sou muito feliz com a carreira que eu escolhi, com as oportunidades que ela me trouxe, né? como você disse, né, uma opção e uma opção muito vantajosa, de certa forma, né? Para a Sim. gente, para um futuro. E assim, para a gente encerrar, hoje, o que você imagina do futuro da odontologia? Do futuro da sua área? Então, eu imagino, olha, uma odontologia que eu acho que a odontologia tá se tornando eu me formei numa época que a odontologia estava meio degradada, sabe, para te falar a verdade. E eu acho que a odontologia agora, ela tá com muita possibilidade boa, de muitas coisas. Eu acho que essa parte toda de digitalização que a gente se encontra no momento, né, associada à inteligência artificial, que está vindo, que é inegável e não vai tirar o nosso espaço, né, é só a gente saber andar junto dela, né, Sim. e eu acho que a odontologia, ela é muito promissora, sim, não acho que é uma carreira que está fadada ao fracasso, né, só que eu acho que hoje você tem que ser o melhor e o melhor, né, tá trabalhando, tá estudando com pessoas que você sabe que estão te ensinando o correto, né, que estão trazendo para você o melhor. Eu acho que assim, das redes sociais, muito importante a gente saber filtrar quem está trazendo realmente um conhecimento e quem está trazendo coisas que vão te levar que são charlatões, né? Então, assim, é muito importante a gente ter um pouco esse olhar, né? Mas eu acho sim que a odontologia, ela está cada vez mais ampliando os seus horizontes, né? Para milhões de coisas, a gente vê cada vez mais estudantes, eu vejo lá na UFOP, cada vez mais gente indo para fora, com oportunidades na Europa, nos Estados Unidos, né? Porque a gente realmente é muito bom, né? Então eu acho que assim, eu acho que é uma carreira muito bonita. Primeiro que assim, quando você faz bem feito, se você for um clínico maravilhoso, olha, quando você restaura o sorriso de uma pessoa, gente, é a coisa mais, Emocionante, né?
muito emocionante, assim, como você devolve a autoestima para as pessoas, né? Então, eu acho que, graças a Deus, a gente está com uma gama, assim, de muita oportunidade boa, né? É só saber onde é que eu me encaixo nisso, onde eu Sim, quero sim. me encaixar e correr atrás, né? E se tornar, assim, realmente, se fazer diferente, né? E com muita técnica e com muito trabalho, que eu acho que é É sucesso o garantido. importante, É né? só ter paciência e trilhar um caminho. Não é fácil, né? A gente não vai ter um sucesso com 5, com 10 anos. É um caminho longo, mas que, se for feito um trabalho com ética, com estudo, eu tenho Com força certeza de que, vontade, né? com força de vontade, que você vai ter o sucesso que se deseja. Tá bom? Tá certinho. Doutora Priscila, eu gostaria de agradecer imensamente a sua presença, a sua disponibilidade aqui para o nosso terceiro episódio de podcast. Foi uma honra te ter aqui com a gente. Espero te encontrar presencialmente em algum momento, talvez em Sim. alguma palestra aqui na nossa universidade. Será um prazer te receber aqui, para você contar um pouquinho mais também para a gente, né? Mostrar um pouco sobre os projetos que você participa aí também. Hoje, para mim, foi fantástico. Ah, que bom. Muito obrigada, João Vitor. Desejo muito sucesso aí para você, para a Obrigado. Sara, para essa liga maravilhosa aí de vocês, tá? Qualquer coisa que vocês precisem, então, eu trabalho no Rio de Janeiro, na Odontoclínica Central da Marinha, no serviço de radiologia. Podem me procurar. Depois, se quiserem pegar meu e-mail com o professor Carlos, eu não sei se isso vai passar para o pessoal da faculdade, né? Todo mundo tem Vai sim. contato com ele. Mas fiquem à vontade de me mandarem e-mail, de tirar alguma outra dúvida. Se quiserem vir ao Rio e conhecer o serviço, fiquem super à vontade, tá bom? Tá E eu certo, a desejo gente muito agradece. sucesso para vocês, tá bom? E muito obrigada Muito pelo obrigado, convite, Priscila. tá Obrigadão, bom? viu? Tchau, gente. Obrigada. Articulice Podcast.